Começando os nossos assuntos de hoje aqui no programa Encontro. Vamos falar sobre prova de seleção e de bolsas do Colégio Leonardo da Vinci Koch para o ano de 2012. Acompanhe as informações que são realmente oportunas e interessantes aqui no programa Encontro. Mais uma vez o programa Encontro vem ao Colégio Leonardo da Vinci Koch. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a prova de seleção e bolsas 2012. Por isso estou ao lado do diretor administrativo, professor Jamil Safatli, que vai nos explicar, tintim por tintim, como é que é o procedimento para você, senhor pai, para você, senhora mãe, encaminhar o seu filho ao colégio para a prova de seleção e com essa possibilidade também da Bolsa de Estudo 2012. Antes de mais nada, Jamil, um prazer estar aqui mais uma vez. O prazer é todo meu, Zé Afonso. Importante essa explicação, essa explanação que nós vamos fazer agora, porque é o início da vida do aluno aqui na escola, né? Então ele tem que entender bem, inclusive os motivos nos quais a gente faz de uma forma diferenciada das outras escolas, essa seleção, porque já é uma maneira de nós termos um primeiro contato com o aluno, ver já mais ou menos o seu nível e as possibilidades desse aluno na nossa escola. E hoje, mais do que nunca, professor Jamil, ninguém melhor do que você para falar sobre isso, que é preciso investir na educação, não é isso? Olha, Zé Afonso... Não basta investir na educação, mas investir na educação de qualidade, né? É importante a gente observar, Zé Afonso, que há empresas no Brasil hoje buscando profissionais e fazendo aí as suas seleções, né, e não conseguindo ocupar a vaga. Por que há escassez se há muitos formados? O governo Lula para cá, preferencialmente, optou por investir no ensino superior, de facilitar o acesso do aluno ao ensino superior e, no meu ponto de vista, deixou um pouco de lado, ou muito de lado, a questão do ensino fundamental e médio. Aí você tocou num ponto que eu realmente já havia pensado e a gente fica preocupado com isso. Quer dizer, esse investimento governamental teria que ser a partir da base, inclusive, principalmente. Pois é, Zé Afonso, é exatamente até por isso que, mesmo nós tendo vários profissionais formados em cada uma das áreas, esse profissional não consegue ser selecionado numa grande empresa. Isso acontece até pela questão do nível desse profissional que está sendo formado. Então está faltando exatamente nós investirmos na base. Digo que se o pai tiver condições de bancar um aluno dele, o filho dele, em somente uma das, ou no fundamental ou no ensino médio, por exemplo, eu digo para ele investir no fundamental. Porque mesmo que depois ele vá cursar o ensino médio numa outra escola que de repente não tem o mesmo nível do fundamental, mas ele não queimou etapas lá na sua formação. Então ele vai ter muito mais facilidades até de ser um autodidata, tentar estudar sozinho e aprender, mesmo depois uma escola mais, vamos dizer, mais fraca do que a que ele estudou, é melhor do que ele fazer um fundamental, por exemplo, numa escola que não lhe dê muita base, que queima algumas etapas do seu aprendizado e que depois ele vá fazer o ensino médio numa melhor, ele vai ter problemas de aprendizado, com certeza. Eu falo sempre, quando se queima etapa, quando o aluno está numa escola e queima etapa, esse é um dos maiores crimes impunes que eu conheço, é exatamente esse, porque queimou a etapa, o aluno ele vai ter uma dificuldade enorme para aprender aquilo, se aprender. Né? Tudo tem o seu momento, né, Zé Afonso? Na frente vem o reflexo negativo. Com certeza, vem o reflexo e faz com que esse aluno tenha uma dificuldade eterna. Né? Ele vai ter essa dificuldade sempre. Então, o investimento em educação, até nós conversando aqui há pouco, né, Zé, nós concluímos que a nova classe média, a classe C, a classe média, ela está investindo muito pouco na educação. A gente percebe, eu estava lendo na Folha de São Paulo esses dias, que o maior investimento está sendo em carro, em lazer, né, mas educação e saúde, o investimento é muito baixo. Né? É um contrassenso. Agora eu pergunto também, há essa disparidade entre os investimentos governamentais na educação e um alto investimento da rede privada. Um caso aqui, por exemplo, é do Colégio Leonardo da Vinci. Eu sei que vocês lutam com dificuldade. E o governo entende isso, Jamil? Vocês têm alguma isenção de impostos, alguma coisa assim, que permita que vocês continuem investindo, como investem na qualidade do ensino, digamos, em contraponto com o pouco investimento do governo?
Pois é, Zé Afonso, é algo interessante, né? Isso aí é uma conversa que ela vai longe, mas só para você entender um pouco, se você pegar o custo de um aluno hoje da rede pública para o Estado, para o governo federal, no ensino médio, por exemplo, no fundamental, ele fica maior do que a nossa mensalidade aqui. Então tem algo errado aí, né? Isso é uma discussão que isso aí demanda tempo. Como demanda tempo, a gente não vai discutir tudo isso agora, mas tempo. Deixa eu fazer aqui um pequeno paralelo que eu acho que é básico para a gente entender a situação. E o custo de um presidiário? E o custo da recuperação de um viciado em droga, por exemplo? Quer dizer, isso para o governo fica altissimamente caro. A recuperação de um menor, por exemplo, delinquente, não é? Pois é. Então, quer dizer, ainda assim fica mais caro do que investir na educação. Tá, deixa eu dizer para você aqui. Nada contra, por exemplo, nós estamos sabendo aí que vai ser construído um fórum, né? Patos realmente necessita mesmo de uma nova unidade, de um novo fórum, né? Maior, mais bem estruturado, para atender a demanda da cidade, que cresceu bastante. Mas a doação, por exemplo, de um terreno para a construção de uma escola, mesmo que ela seja privada, né? Se essa escola troca aí uma parte do serviço com a prefeitura durante alguns anos para ensinar, pegar alunos que são bons alunos, mas porém carentes, né? Você faz tipo uma troca. Há uma dificuldade enorme, por exemplo, não só em Patos, não, qualquer outra cidade, em se ceder algum terreno, alguma coisa, para que a escola construa em vista. Mas quando se fala, por exemplo, construir um fórum, já doou o terreno para o fórum. Quer dizer, o fórum vai consertar erros, né? A escola evita erros. Então, o que está acontecendo no nosso país é exatamente isso. Nós não estamos evitando o problema, né? Nós não estamos conseguindo fazer isso. A gente está tentando aumentar a polícia, aumentar camburão, aumentar fóruns, mas cadê a escola? Cadê a estrutura? Claro que não é só a escola em si, Afonso. A escola é uma parte desse processo, né? Uma outra parte do processo, mas apesar que na medida que os pais vão se educando, os filhos, esses filhos educados terão depois os seus filhos também, eu acho que a família vai começar a se respeitar. Né? A questão da ética, isso tudo é discutido dentro da escola. Então, na medida que você tem educação, por isso que eu digo que não é curto e médio prazo, é longo prazo, mas tem que ser iniciado, como você mesmo disse, né? E a partir do instante que nós começarmos a ter essa noção da importância da escola, não só para o aprendizado técnico, não só para isso, mas para o aprendizado de convívio social, né, entre as pessoas. Claro que não vão ter uma dificuldade grande agora, como você mesmo, a gente conversando aqui antes, há escolas aí com grandes dificuldades, professores apanhando, professor tendo que sair de sala de aula, professor extremamente estressado em função da qualidade ou da baixa qualidade do aluno, né, em termos de procedimentos. Mas isso aí é com tempo, com vontade, com uma maneira bastante estruturada por parte do Estado, por parte do governo federal, por parte do governo de Minas Gerais, por exemplo, aqui falando da gente, e isso ser mantido. Não é um governo entrar, fazer uma proposta de aprendizado, depois o outro governo entra, muda tudo. Começa do zero. Na medida que está começando a engrenar, muda tudo, mudam-se as posturas, não vai reprovar mais porque o índice está alto, tem que abaixar para mostrar para a sociedade que o governo está trabalhando bem. Não é isso. É ter cara, é ter peito de chegar e manter, sempre mantendo aquela estrutura, para você conseguir, como nós já dissemos, a médio e longo prazo, a gente conseguir diminuir essa carência de aprendizado, essa carência de educação que a gente tem no nosso país. Nosso país, exatamente. Principalmente na nossa região aqui, né, Zé Afonso? É verdade, que vai avançando para o interior, a coisa vai ficando mais complicada. Vocês estão vendo que ele realmente conhece e tem essa preocupação, e isso é importante. Eu gosto de ver isso nos educadores. Mas vocês perceberam, ele próprio já disse, que é um debate que exige mais tempo. A gente vai voltar, eu prometo, porque nós queremos sempre tocar nesse assunto. Eu acho que se a sociedade se mobilizar, discutir principalmente, é que se vai chegar, a partir da reflexão, a um denominador comum, a iniciativas que sejam realmente de resultado positivo.